Tiago é o primeiro líder em Jerusalém após a morte de Jesus. Então, Tiago vai ser aquele que vai conduzir algumas ações no concílio, lá em Atos capítulo 15, o primeiro concílio que houve da igreja, lá estava Tiago regendo ali, aquele concílio que rompia com os ritos judaicos. Depois você lê com calma, você vai ver a palavra de Tiago diferente das demais. Gálatas 1,19, alguém encontrou? Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ó, viu? Então, Tiago, irmão do Senhor. Então, vejam que não é uma palavra, irmão, assim, não, ele está falando que é irmão da igreja. Não é irmão da igreja, não. Falando assim, apóstolos, o único irmão do Senhor. Então, ele era o irmão natural ali, meio irmão de Jesus, né? Mas para a gente avançar aqui, Tiago enfatiza que a verdadeira fé não é apenas uma crença intelectual, mas algo que transforma a vida de quem a possui. Ele também aborda questões relacionadas ao viver cristão, né? Bom, em Tiago, no capítulo 1, versículo 21, fala daquela fórmula do não pecar, né? O pecado, ele é atraído, enrodado. São vários temas aí que envolvem a carta a Tiago. 1 Pedro serve para encorajar os cristãos a permanecerem firmes em sua fé diante dos sofrimentos e das perseguições. Enxerga sofrimento como uma oportunidade de testemunhar a fé. Então, não é aquela questão de assim, eu preciso sofrer para dizer que eu sou cristão. Não é isso. Né? Porque tem cristão que só falta cantar aquele hino da sofrência, né? Coloca a mão no rosto assim. O Senhor está tão difícil. Não, mas ele coloca que o sofrimento é uma oportunidade que o crente tem para testemunhar a fé, né? Louvar a Deus e não ficar melindroso, não ficar tristonho e apresentando-se de forma triste para os outros. Claro que às vezes tem momentos que a gente fica ruim, né? Mas tem pessoas que gostam de expressar, né, um martírio diante do sofrimento. Lembrar-se da esperança da herança eterna prometida por Deus, viver de forma santa e refletir o caráter de Cristo em meio a uma sociedade hostil. Deixa eu ler só um texto de Tiago antes da gente ir para Pedro. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Tiago 1, 21, 22 e 23. Diz assim, portanto, livrando-se de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então, quando você pratica a palavra, você vive as experiências. E não só repete uma fé moldada simplesmente por comportamento, né? É um comportamento que é repetitivo. Crente que às vezes não tem experiências com Deus, mas se acostumou em ser crente. Sabe? Aquele crente que assim, tem 20 anos de igreja. Mas é porque ele se acostumou em ser crente. Então, para ele, ir para a igreja no domingo não é problema para ele, porque ele já se habituou. Onde que eu vou no domingo? Sempre fui na igreja, todo mundo na igreja. Então é aquele crente que é rotineiro. E aí ele está dizendo assim, sede praticante da palavra. Que a palavra de Deus ela é viva, irmãos. E a gente precisa provocar nossa fé. Fé é como um músculo que precisa ser exercitado. Senão ele atrofia. E aí ele está dizendo, olha, pratique essa palavra. E não seja apenas ouvinte dessa palavra. Porque senão, dessa forma, você só vai se iludir.
vai mentir para você mesmo. Eu conversava ontem com a minha filha mais velha sobre a questão de neurociência e fé. Porque eu ouvi depois eu corto, uma irmã pregando lá na igreja, e naquela ocasião nem o pastor André nem o pastor Moisés puderam estar lá. E aí eu conduzi o trabalho lá. E aí, logo na minha vez, a irmã, ela pregou um negócio lá, que aí eu falei assim, não, Oh, Jesus. porque uma coisa é você ter fé e você entregar para Deus o resultado dessa tua fé. Entenda o seguinte, eu tenho fé que eu vou, sei lá, eu vou para Israel, vou viajar um dia para Israel. Eu tenho fé. E aí eu creio que eu vou. E aí na mensagem ela falava assim, então declare isso, irmão. Você tem que declarar isso, verbalizar. E se Deus for Deus, olha, você vai ver essa declaração da tua fé acontecer. Mas não desista. O que é isso, irmão? Então agora Deus é o gênio da mágica Tá botando Deus na caixinha, né? Eu vou ficar falando, Deus, ó, eu quero isso. Ó, Deus, eu quero. E só pare de orar enquanto Deus, enquanto não. Quando você lê a palavra, você vê quando Jó diz assim, ainda que ele me mate, ou seja, ele está dizendo assim, se eu morrer, tudo bem, mas eu vou continuar crendo. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é fé. É quando eu creio que assim, quantas orações, né? Eu já falei isso aqui, orações de pessoas que oraram para Jesus curar um câncer. Então, morreram esperando serem curados de câncer. Ah, falhou alguma coisa? Não. Morreu na fé, na esperança. Deus é poderoso para fazer. Então, eu morro crendo. Posso morrer, mas vou morrer crendo que Ele é poderoso para fazer. Agora, se Ele tem um propósito, caminhe nesse propósito. Aí sim, se Deus lançou uma palavra, que eu falei, mano, eu te corrigi a irmã assim, com muito amor. Irmãos, olha, antes de você declarar algo, irmão, você procure saber se Deus está nesse algo. Se Deus estiver nesse algo, vai surgir um monte de problema. É igual o povo de Israel no deserto. Deus tinha dado uma palavra para eles. Olha, tem uma terra prometida para vocês, então perseverem, né? Sejam fortes, sejam corajosos. Qual é o papel do povo? Vou perseverar, porque tem uma promessa. E eu vou chegar lá. Não, mas eu vou chegar, porque Deus prometeu e eu vou chegar. Mas só que aí Deus não falou nada. Deus não falou que sim nem que não. Então qual é o teu papel? Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, é isso? A tua vontade é essa? Então se a tua vontade é essa, eu vou perseverar em oração. Até mesmo perseverar em oração para Deus dar uma resposta. Então às vezes tem pessoas que matam um propósito no meio do processo. Matam o propósito quando Deus não fala e ela simplesmente entende que o não falar de Deus é uma resposta, quando na verdade Deus está buscando perseverança da pessoa. Se esforce, vá um pouquinho mais, não desista. E aí, às vezes, você está esperando uma resposta de Deus, mas na verdade, nessa resposta de Deus, Ele já está provocando algo em você. E aí tem muita gente que mata um sonho que Deus plantou no coração daquela pessoa, simplesmente pelo fato de dizer assim, Deus me falou, então vou abandonar e joga para lá. Então assim, muito cuidado, e aí de lançar palavras na direção que Deus está. Então, conheça o propósito e depois você verbaliza. Então pronto, Deus te prometeu algo, verbalize o propósito. Aí, a neurociência, ela tem uma outra situação. Na neurociência, eu ouvi uma doutora falando sobre isso, que o nosso cérebro, ele luta contra, tem um lugarzinho lá que
você tem que lutar contra ele, porque ele vai querer te colocar para baixo. Aí na neurociência diz assim, toda vez de manhã, quando você se levantar, você tem que dizer assim, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. E você verbaliza isso, 1, 2, 3, vários dias, o cérebro vai chegar e vai dizer assim, não, isso é mentira, isso não... E ele vai querer te mostrar provas que você está errado. Só que quando você vai começar a falar, uma chave no teu cérebro, e aí, entenda, não é nada de fé não, mas claro que assim, Deus pode até se utilizar, né, uma palavra, né, eu vou vencer, então, vai virar a chave da tua mente e de fato você vai romper com certos pensamentos que vão negativos na tua mente. Então assim, muito cuidado, que às vezes a gente está usando coisas de fora, gnosticismo, dentro das mensagens bíblicas. E aí, irmão, está uma salada. Que aí você vê algumas palavras que, se você não tiver cuidado, tu estou entrando nesse meio aí, tá por aí, né? E aí, tá, a irmã vigiou. Mas ela teve a oportunidade, irmão, escola dominical. A escola dominical, ela estava lá, e eu falei assim, não tá errado esse pensamento aí, não é assim não, que não sei o que, tá, chegou no púlpito, teve que ser corrigido, mas é porque, irmão, não dá, irmão, o povo está ali, aleluia, eu falei, peraí, irmão, calma aí, peça a Deus a direção, irmão. Não vai verbalizando tudo não, porque às vezes Deus não vai estar nesse processo. E outra coisa, ele não é o Deus da lâmpada mágica que... 3 pedidos, meu filho, pode falar, mas eu quero ser rico, né? Eu quero ser milionário. Não. Isso aí tu vai ser milionário, vai ser triste, feliz e outras coisas. Bom, aí aqui, para a gente completar, versículo 23. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Se alguém é ouvinte, não praticante, ele só fica assim, como eu sou bonito, né? Na verdade, o espelho engana, né? Você já viu aqueles espelhos que deixam você fininho, né? Na casa da minha mãe tem um espelho desse assim, que eu falo, nossa, olha que eu sou espanhol. Estou emagreci demais, mas é o espelho que está me enganando. E às vezes a pessoa vê o reflexo, acha que é aquilo tudo, né? Aí agora tem até hoje, se fosse na época que é semelhante àquele que tira selfie pelo Instagram, né? E usa o filtro. Você coloca lá, afina o rosto, coloca maquiagem, aí quando a pessoa tira assim, fala, não é isso não, né? Então se ele fosse assim, se fosse nos dias atuais, se tivesse um smartphone, lá na época de Tiago, é semelhante ao homem que tira suas próprias selfies e coloca o filtro do Instagram, de embelezamento. Mas a verdade da palavra, ela nos conflita, né? Ela nos confronta, ela nos converte. Falei aqui dos 3 Cs, né? Do converge, do confronta e do consola, né? Do consolar. Então, esse é o papel da palavra. E aí fica aquela questão, né? Emoção ou unção, né? Então, quando você olha para esse texto, assim, o praticante da palavra, ele tem pleno conhecimento quando é Deus. Isso é coisa de Deus. Mas aí tem a emoção, tem a unção. E que a gente saiba distinguir a luz da palavra sobre isso. Bom, então, Tiago, né? O irmão de Jesus, né? Portanto, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 4, versículo 7. E por aí vai. 1 Pedro, né? Ele vai escrever a peregrinos dispersos em várias regiões, da qual o apóstolo Paulo não teve a oportunidade de pregar. Eu falei isso na online, né? Quando ele fala de algumas regiões da Galácia, a gente lembra, por exemplo, que na Galácia tinha uma região, lá em Atos 16, que fala, até aqui no texto ele fala de Bitínia, não fala? Fala. Que o Espírito de Deus impediu de ir para Bitínia. E aí ele fala assim, bom, agora eu vou para a Frígia. Aí o Espírito do Senhor, mais uma vez, o impediu de pregar na Frígia. Só que eu lembro que eu falei isso aqui em sala de aula, que Deus tem prioridades.
Deus não tem prediletos, ele tem prioridades. A prioridade na época de Paulo era que os macedônios fossem alcançados, a Europa fosse alcançada, mas que em algum momento aqueles moradores de Bitínia fossem também alcançados, assim como os moradores da Frígia e outras regiões da Galácia que Paulo não pregou. Paulo não foi à região de Ponto, por exemplo, mas o evangelho que ele pregou chegou até lá. Então, às vezes nós não iremos à África pregar. Nós não iremos para o Japão, né? Ou para o Afeganistão, ou para, por exemplo, lá na igreja a gente tem um casal que é da Albânia. Não vamos para a Albânia, mas alguém estará lá nos representando como igreja. A palavra de Deus vai chegar lá naquele local. Então compete a nós entendermos qual é a ação, aonde Deus quer nos levar. É o OPA, né? Lá no capítulo 1, versículo 18 de Atos, né? Vai dizer assim: sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando eu consigo entender qual é o propósito que Deus tem comigo, eu descanso, mano. Eu não fico viajando, dizendo assim, eu queria ir para a África, queria lá pregar o evangelho. Não, você nunca vai na África. Mas tem lá a Venezuela, a rua Venezuela, lá no Quitandinha, para pregar. Nunca queria ir para Cuba pregar o evangelho. Vai lá na rua Cuba, né? Deixa um folhetinho lá para os irmãos tem a rua Paraguai, Uruguai. Você pode ir para um monte de lugar, né? Dentro de Petrópolis. É só ir no Quitandinha, você encontrar uma rua lá que vai ter uma rua de uma nacionalidade. E aí Pedro começa a sua carta falando sobre isso. E Pedro aborda conselhos práticos aos cristãos, de forma a se defenderem na fé contra falsos mestres. 1 Pedro ele dá a base para eles, né? 2 Pedro é que vai falar sobre essa luta contra falsos mestres. No capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 3, por exemplo, de 1 Pedro, ele fala de como deve viver a família cristã. Então ele vai pontuando, né, trazendo ali a respeito do que os maridos devem fazer, as mulheres devem fazer, né, os filhos, como se ter um ambiente saudável em família, né, cada um respeitando o espaço do outro e entendendo as suas responsabilidades dentro do lar. O versículo 8 em diante desse capítulo 3, ele vai trazer conselhos práticos de um estilo de vida cristã saudável. A carta de Pedro é como se fosse Provérbios, lá no Antigo Testamento. São conselhos práticos, né? Provérbios trazia vários conselhos práticos. Na vida cristã, você vai ter aqui, versículo 10 aqui, porquanto, 3, versículo 10, porquanto quem quiser amar a vida e viver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratiquem o bem. Busque a paz e nela persevere. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os ouvidos atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E por aí vai. Então, assim, uma palavra maravilhosa, né, irmãos? A palavra que você vai ver ali, quer ser feliz, amar a sua vida? Fecha a tua boca, irmão, né? Refreia a língua. Cuidado que você fala. Tinha um pastor falecido, amigo nosso, que ele falava que era assim. Ele usava uma expressão dizendo que era seja senhor da sua boca para não ser escravo das suas palavras. Nunca esqueci isso que eu falo. Quando eu sou senhor da minha boca, ou seja, está todo mundo falando mal do chefe. Aí você lá coçando a tua língua para falar mal dele, né? Aí você fica assim, senhor. Aí, tipo assim, conversa contigo lá dentro.
Porque aí daqui a pouco o teu chefe vai passar do teu lado e tu vai, e aí, tudo bem? Mas e aí, a tua língua, aí você ficou escravo daquilo que você falou. Eu percebo que assim, quando eu fecho a minha boca, eu não fico escravo das minhas palavras. E tem outra coisa também, quando alguém diz assim, ele fala algo que vai fazer e não vai conseguir fazer. Ele ficou escravo. Pode ter acontecido um monte de coisa, mas se ele falou que ia fazer, ele ficou escravo. Ele podia ser muito bem, vou repetir, ele podia muito bem ficar quieto na dele, tipo assim, tem uma programação, eu vou lá, não vou falar nada não, porque vai que se acontecer alguma coisa, né? Ninguém me pediu nada, tu pode ir, ninguém falou nada com você. Até porque assim, o crente é sim ou não. Aí se perguntar, tem que dizer sim ou não, né? Mas se ninguém te falou nada, tem lá um trabalho da igreja. Aí eu chego lá, pastor Rogério, conta comigo, pastor Rogério, estou lá, tamo junto. Aí o pastor Rogério vai, não, o pastor Heber falou que ia. E cadê o pastor Heber no dia? Não, pastor Rogério, só me desculpa, poxa, aconteceu um problema. Tá, imprevisto acontece, mas às vezes a gente podia não contar com aqueles imprevistos, podia contar já com algum imprevisto e a gente nem precisaria falar para ele. Antes você podia falar até assim, às vezes tem resposta que você pode dizer sim ou não, ou, pastor, se Deus quiser, né? Isso é enrolação, né? Se Deus quiser, não, pastor, olha, tem possivelmente um compromisso e tal, mas eu vou tentar ver se eu consigo ver, amém. Beleza, aí você não está dando nenhum sim, nenhum não, mas está dizendo assim, ele falou que se desse, ele iria. Sejamos senhores da nossa boca, para não sermos escravos das nossas palavras. Pegou aí? Então, estilo de vida cristã, e vai, né? São 5 capítulos, né, em 1 Pedro. O que eu mais gosto em 1 Pedro é o 5, 6 e 7. E esse versículo 6, ele é um versículo irmão de Tiago 4 e 10. Tá? Capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 6, é um versículo quase que irmão de Tiago 4 e 10. Diz assim, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque, de novo, ele tem cuidado de vós. Então, eu lanço sobre ele, porque eu tenho plena certeza que ele tem cuidado de mim. Então, quando você lança, é o Salmo 37, né? Eu entrego o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E aí quando eu faço esse passinho, eu faço o que o 5 diz assim, não, é o 6, descansa, pois, no Senhor. Mas eu confesso, irmão, às vezes a gente não confia como deveria confiar, né? Ou se é que a gente pode dizer que a gente pode colocar categorias do confiar, né? A gente quer ajudar dele. Dá uma mãozinha. Muito bem. Aí acaba estragando tudo. E aí quando a gente lê essa palavra, e aí é que eu falo que assim, se existe algo na neurociência, pode até existir, mas se você começar a ler a Bíblia, ela vai mudar você de dentro para fora. Quando eu começo a ler a Bíblia e entender que assim, lançando sobre ele, não sei se alguns irmãos fizeram aquele Salmo 139 que eu falei aqui, né? Mas você lê durante, vou colocar 7 dias, irmão. Eu coloquei 21 dias, muita gente desistiu no meio do processo. 7 dias, irmão, crava isso. Não consegui né? 21 dias. Mas assim, irmão, é profundo, né? Esquadrinha o meu ser, né? No processo É aí. uma oração, né? É uma oração. Fala, irmão. Então no processo não chegou 21 dias ainda não. Não, isso aí, irmã. Então persevera mesmo. Pronto, faz a oração com o Salmo 139. Se não der para orar tudo, ora o Salmo 139. Que aí lá você pede perdão, você pede direção, você
escancara o teu sentimento para Deus. Quando a gente fala sonda, meu Senhor, vai sair um monte de coisa da gente que Não é? nem a gente mesmo sabia que tinha. E isso dá uma vergonha, Sim, sim. porque a gente não serve do jeito que a gente deveria servir. E aí, outro grande homem de Deus, ele me ensinou uma coisa, que ele falava assim: convide sempre o Espírito Santo na sua oração. Convidar o Espírito Santo é nunca deixar ele de fora na hora que você estiver orando. Do tipo, a própria sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. É isso aí. Aí ele vai começar a te lembrar, você você precisa melhorar nisso. Tu não está confiando como tu deveria confiar. Tu não está vigiando nisso. Então, que a gente possa, assim, convidar o Espírito Santo para que as minhas orações, ele participe ativamente. Eu acordar de manhã e bom dia, Espírito Santo. É isso aí, enganar o inimigo, né? A amiga que ele fala assim, engana o inimigo, meu irmão, fala que tá tudo bem. Eu falei na aula, né, do irmão lá, da pessoa lá que tá falando no telefone lá, e a esposa do lado, e ele falando, não, então, aquela chácara lá, ó, é 200 mil, vou depositar para você na segunda-feira 150 mil, e 50 mil eu vou pagar no mês que vem. Mas já vamos preparar os papéis e tal, e é porque na semana que vem eu vou comprar um carro zero e tal. Aí a mulher do lado assim, você tá maluco, tá? Aí ele tá cutucando, a mulher cutucando, aí no final ele finge que desliga o telefone, aí fala assim, mulher, eu não posso nem sonhar, deixa eu sonhar um pouquinho, mulher. É como se o inimigo estivesse ali olhando também, esse cara tá maluco? Como assim que ele tá... Cheio com um nome no SPC, tá todo ruim aí, e tá, deixa o homem sonhar. E assim, irmão, a gente precisa enganar o inimigo, né? Aí vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro é uma carta que fala sobre a advertência aos cristãos contra falsos mestres. Se você quiser acompanhando, não sei se você está acompanhando aí na apostila, né? Passando aí as cartas, né? Eu não estou com a apostila. Aí fiz só um breve resuminho, senão se eu entrar na apostila não sai mais, ainda estava em Hebreus, né? Aí eu fiz só uma tiradinha só. Advertir os cristãos contra falsos mestres e encorajá-los a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Pedro exorta aos leitores a permanecerem firmes no Evangelho do Senhor, rejeitar ensinos heréticos e a corrupção moral. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 de 2 Pedro, ele fala assim: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. 2. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Bom, é uma mensagem para os dias de hoje. Você olha algumas igrejas que se transformaram em bailes, a título de que há uma liberdade em Cristo para você viver uma vida livre. E aí a gente copia conceitos humanos e traz para dentro da igreja dizendo assim, uma balada, vou fazer uma balada gospel, né? Pagodinho gospel, né? É um remeleixo, né? Negócio dentro da igreja, né? Um baile, afasta as cadeiras e vamos lá fazer um baile aqui, uma balada só para casais. E aí só colocar a música da Cassiane enfeitada lá, né? E aí a gente vê coisas, aberrações dentro da igreja. Não, eu até entendo, por exemplo, alguns evangelismos em praça pública,
você utilizar de músicas que não são usadas dentro da igreja. Ah, isso é hipocrisia, porque se pode lá na rua, por que não pode dentro da igreja? Irmão, vamos lá. O camarada está na praça, enchendo o pote de cerveja. Está lá, né? Está lá todo alegrinho e tal. De repente vem uma musiquinha e nós somos latinos americanos. Você não sabe, o latino ele tem a música dentro dele. Por mais eu não sei dançar, de forma alguma. Então, eu sou uma versão, eu não consigo. Até mesmo no louvor mais agitado na igreja, o Moisés fica falando, alma de assembleano, não consegue nem se mexer, porque não consigo. Não dá, eu vou pagar mico aqui, fazer vergonha. Eu olho o pessoal lá, às vezes tem uma música mais agitadinha, eles ficam lá e ficam assim, gente, eu não consigo. Até rio, eu falei, como é que pode? Mas é que normalmente o latino ele já tem um gingado. Aí o camarada está lá no mundão, escuta uma música até tem um grupo aqui em Petrópolis muito bom, que volta e meia, na Praça Cascatinha mesmo, os irmãos ali fazem evangelismo, eles fazem um pagode gospel, eu acho que assim, super válido, lá naquele ambiente e tal. Agora, algumas músicas dentro da igreja é um pouco estranho, eu não sei, da meu Deus, mas essa é uma forma minha de enxergar, porque exatamente, o ambiente é diferente, é totalmente diferente. Agora, existem algumas músicas que não tem como, né, irmãos? Que vão estimular a sexualidade, vão estimular outras coisas. Ninguém escuta uma música, um funk, e você vai inspirar o Espírito Santo ali, né? Um samba, né? Tipo, aleluia. Não é uma música que tu vai remexer o corpo, tu vai ali naquela alegria, né? Mas tem música que te eleva para Deus, uma música sacra, uma música que tem uma tonalidade que vai te levar lá para cima. Agora, algumas outras músicas, o próprio Salmos, não é aula de Salmos, mas Salmos, a gente aprendeu aqui que existem ritmos em Salmos, existem pausas, existem vários tipos de salmos, ou seja, vários ritmos para ocasiões específicas, em lugares específicos. E aí você tem a liberdade de culto em lugares específicos, como retiro de carnaval, né? Jovens vão para o retiro e tal. Então não tem problema. Hipocrisia, lá pode, aqui não pode. Não, porque lá é lá, irmão. Lá é aquilo, é outra situação. Agora aqui é um ambiente que é diferente, né? Bom, então, alguns falsos ensinos são empregados hoje, como esse que eu falei para vocês, né? A figura de Deus, de Jesus, que não é Deus. Não, Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é Deus não, tá? Peraí, ele é Filho de Deus, então ele não é Deus. Falei, não. E tem outro também, né? Que é muito em voga, isso aí, irmão. Grandes teólogos defendem a ideia de que assim, Jesus é um Deus inferior. Já ouviram essa? Deus é o Pai. Então, o Pai já está destacado, é maior do que o Filho. Então, Jesus é o Filho, então ele é subalterno ao Pai. Não, peraí, irmão, não é por aí. Trindade Santa, eles são Deus no mesmo pé, cada um com a sua função. Eles formam a Trindade Santa. E aí você colocar um Deus menor do que o outro, né? Não, você é um Deus mutilado, né? Não, esse aqui é pela metade, né? Não, eles são de igual forma. Irmãos, está acabando o nosso tempo, né? Então, 1ª e 2ª Pedro, aí tem 1ª, 2ª e 3ª de João. A síntese dessas cartas de 1ª, 2ª e 3ª de João é reforçar a fé dos cristãos na verdade do Evangelho, é advertir os cristãos sobre falsos mestres, muitos falsos mestres que existiam, lembrando que João era da igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, e assim como Paulo estabeleceu seu ponto ele vai ficar, acho que são, não vou lembrar agora, mas ele vai ficar, é o lugar em que Paulo vai ficar
vai permanecer por mais tempo é lá em Éfeso. E foi o lugar em que Paulo mais foi perseguido. Por quê? Porque Éfeso era o entroncamento das duas estradas do lado ocidental, né? Oriental, né? Desse lado da poça. O outro lado da poça era o ocidente, que era a Europa. Então, enquanto você tinha Filipos, que era o entroncamento das cidades do lado ocidental da Europa, do lado asiático, você tinha Éfeso. Estratégia. Paulo ficou lá, maior parte do tempo das viagens missionárias foi a cidade que ele mais se deteve. Foi ali. Por quê? Porque dali os viajantes passavam por lá, aceitavam Jesus e essa mensagem ia para várias outras regiões daquela região ali, né, da Ásia Menor. E aí Éfeso foi pastoreada por Timóteo, que teve um ancião como seu membro ali, né? Era João. Então João vai escrever uma carta para os obreiros ali daquela região, combatendo a heresias de uma forma muito intensa, né? Vejam que ele volta, se a gente lê o João no capítulo 1, o Evangelho de João no capítulo 1, ele fala sobre a divindade de Jesus e o papel de Jesus na criação, que era a manifestação de Deus, né? A palavra, o verbo. Você pega a primeira carta de João, o primeiro capítulo, ele fala o quê? O verbo se fez carne. Então ele toca novamente no assunto. Por quê? Porque João está ficando gaga e repetindo as coisas? Não, porque tinha necessidade. Passaram já umas décadas, aquela heresia ainda permanecia ativa. E aí João vai ter que escrever de novo, falando sobre isso, falando sobre confissão de pecado, declarar confissão. Não é simplesmente ficar ali oculto, não, declarar pecado. E aí como é difícil, né, Débora? Débora falou aqui das orações, quando o Espírito Santo de Deus, ele mexe com a gente e vai te mostrando um monte de coisa, né? Não, mas eu não sou tão mentiroso, não. É mentiroso. Não, tu é invejoso. Olha a inveja que tu está tendo teu irmão. Que isso aqui. Não, sou invejoso, não. Inveja não é comigo. Sim. E aí o Espírito Santo, quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida, a gente vai se aperfeiçoando. E aí o capítulo 1 fala isso, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para, versículo 9, é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. A forma que João aborda é uma forma muito amável, né? É uma forma muito filhinhos, né? Por várias vezes ele vai mencionar a palavra filhinhos, né? Filhinhos. Né? Ele começa no capítulo 2 falando sobre isso, caros filhinhos. Aí no capítulo 3 ele cita sobre o amor de Deus, mas ainda no capítulo 2, ele vai repetir várias vezes a palavra filhinhos, né? Demonstra assim um carinho que ele tinha, um amor que ele tinha. Quando não filhinhos, eram amados, né? Fala do amor que a gente tem que ter pelas coisas de Deus. Versículo 15, 2,15. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a orientação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa, assim como a sua volúpia, entretanto, aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. E Judas, para a gente completar aqui, Judas é a defesa da fé, né? Judas, ele fala sobre Judas, que ele começa o texto dizendo quem ele é, né? Quem é Judas? Judas é servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus, o Pai
e preservados na fé em Cristo Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Então ele vai falar aqui sobre a defesa, devemos batalhar pela fé cristã, punição eterna para os ímpios. Ele fala sobre os anjos, né, que não se submeteram à vontade do Pai, e aí no versículo 6 fala que eles estão armazenados para serem julgados em tempo propício no grande dia, e serão julgados. Ele, nesse ainda, no versículo 9, aliás, é um capítulo só, né? Estou falando nesse mesmo capítulo, no único capítulo que tem. Versículo 9, olha quantos assuntos ele fala, né? Versículo 9, ele fala da guerra que houve contra o corpo de Moisés, né? Imagine o anjo, o demônio, se apropriando do corpo de Moisés para a idolatria. Se uma escultura que foi feita por Moisés lá no deserto, que era chamada de Neustã, né, que foi aquela haste com uma cobra em volta dessa haste, um poste com uma haste, ela era erguida no meio do arraial e estava havendo muitas picadas de cobra e as pessoas estavam morrendo, um julgamento que Deus fez. E aí Deus orienta Moisés, faz uma haste com uma cobra em volta, e será que todo aquele que olhar para ela vai ser curado. Esse era o antídoto. O que aconteceu? Séculos depois, encontraram lá no templo, ou num local armazenado, o que? Essa haste. O que aconteceu? A igreja de Neustã, né? Acabou que as pessoas começaram a cultuar, no Antigo Testamento ainda, começaram a adorar aquela imagem que tinha a representação da cobra. Imagina se conseguem encontrar o corpo de Moisés. Imagina a peregrinação que teria, né, em se ter o corpo de Moisés. Até hoje, né? Pois é. Aí Moisés fala, Senhor, perdoa, não sei o que eu estou fazendo isso aí, né? Mas ele alerta contra essa questão, quando ele fala que Miguel, no versículo 9, ele batalhou a respeito do corpo de Moisés contra o diabo, mas não se atreveu a fazer qualquer acusação contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreende. Tudo bíblico, né, irmãos? Palavra de Deus. Você não precisa ficar batendo papo com o demônio, com o diabo, com Satanás. Senta aí, diabo, vamos conversar. Olha, eu não estou gostando e tal, você está me afrontando demais. Ô Satanás, olha só, vou pegar leve. Né? Não, poxa, Satanás. Ou o demônio chega lá, vamos lá, de onde você vem? Para onde você vai? Né? O que você está fazendo? Como é que é isso aí? O que você ganhou? O que? Ganhou. E aí, como é que é lá? Não, você vai, não é assim. Claro que os demônios estão sujeitos à autoridade divina, né? O nome de Jesus, ele é poderoso para repreender. Claro que assim, eu já até falei isso uma vez aqui para vocês, sobre uma situação que aconteceu na igreja comigo. Não fiquei dialogando com o demônio, não, né? Uma vez o irmão falou, mas você falou que não era para falar. Eu falei assim, não, mas aquela situação foi assim, o demônio se manifestou no meio da igreja, os diabos ficaram tudo com medo do demônio lá. Mas não, segura isso aí, irmão, não fica... Aí desci do púlpito, aí a primeira coisa que colocou o negócio na cabeça, que estava batendo, eu vou matar ela. E aí eu falei assim, você não vai matar ela, que você é mentiroso. Então você vai se erguer, fica de joelho, coloca a mão para trás, porque ela está se machucando. Você coloca a mão para trás, ela colocou para trás, aí você levanta e vamos lá na frente. Andando, e aí você tem que comandar, dá o comando. Você vai andar, chega ali na frente, agora se ajoelha. Igreja, estenda sua mão para cá. Repreenda em nome de Jesus e tal. Aí o demônio bateu em retirada. Então assim, não é conversar, mas é agir de... Agora, fazer espetáculo... Tem que demonstrar autoridade. Né? Você tem que manifestar autoridade. Eu já assisti um expulsa demônio assim, e depois que o pastor expulsou, todo mundo ficou com raiva do pastor, porque o demônio
pintou com ele. Colocou tudo que ele estava fazendo, mas fez assim, sabe? Depois Gato sapato. no final ajudou. Já começou a olhar para ele assim, pastor. Muito cuidado, né? E assim, claro que tem que ter autoridade, né? Você chegar e colocar a mão e... Às vezes eu ouvi uma pessoa falando assim, não, é só ter o nome de Jesus, que é no nome de Jesus, independente da situação, vai passar vergonha. Lembra dos filhos de Seva, né? Que a Bíblia fala, que eles foram expulsar demônio lá em Atos, registra isso, foram expulsar o demônio, ele falou assim, eu esconjuro no nome de Jesus que Paulo prega. O demônio, sabe o que ele fez? Caiu na pancada nele, nos filhos de Seva, bateram bastante nele, e diz que nus e feridos saíram corridos daquele lugar. Vai acontecer isso, vai ser exposto, é uma exposição. Então, muito cuidado, né? É o nome de Jesus que tem poder, sim, mas o vaso precisa ter que estar alinhado. Tem que haver concordância. Um não pode mandar sair, o outro não pode mandar. Está repreendido, está amarrado. Não, é uma Você está amarrado ou está repreendido? Fica ou sai? Ele fica doido, ele não sabe. Você tem que Aí ter ele aproveita, né? Tem que ter uma concordância. uma direção. Sai o nome de Jesus e acabou. Não é em meu nome, é em nome de Jesus. Vai. Amém. Poxa, a minha hora já se foi, né? Eu preciso encerrar. Mas essa é um breve resumo, né? Do Cartas Gerais. A aula passou rápido. Foi bem rápido. Bom, mas essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. E vamos orar, agradecer ao Senhor, né?